Olá, galerinha que acompanha aqui o nosso canal. Vamos a mais uma videoaula aqui sobre estatística experimental. E hoje nós estamos falando de um delineamento em quadrado latino, DQL, né? Vamos estar aqui mostrando para vocês como fazer o DQL utilizando o pacote ESP10.pt do programa R. Então, em outros vídeos nós mostramos as ideias teóricas desse delineamento e especificamente nesse vídeo nós vamos estar mostrando como executá-lo a partir de um pacote do programa R, ok? Então a ideia aqui é mostrar a funcionalidade do pacote para esse tipo de análise. Então, pessoal, nós vamos utilizar, né, como objetivo do vídeo, o pacote ESP10.pt, um pacote feito aí por pesquisadores brasileiros para fazer o estudo de alguns delineamentos experimentais, tá? Então, se você não tem esse pacote instalado, a primeira coisa a fazer é instalar esse pacote. Você vem aqui em pacote, instalar, digita o nome do pacote ESP10, ok? Do jeitinho que está ali, ESP10.pt, e manda instalar na sua máquina. Isso você vai fazer uma única vez, né? Na sequência, toda vez que você abrir o seu script, você vai ter que carregar o pacote, porque aí o R vai entender que você está querendo utilizar esse pacote. Como é que você carrega o pacote? Através da função library, e aqui o nome do pacote. Então, library esp10.pt, rodou aqui, pacote carregado, o programa R está entendendo que você quer ou deseja utilizar este pacote nas suas análises. Bom, pessoal, depois disso você precisa o quê? De um conjunto de dados. Então, nós já temos aqui esse conjunto de dados, vou estar explicando para vocês, e nós vamos estar importando, tem várias maneiras de fazer a importação de um conjunto de dados no R. Eu poderia também ter digitado os dados no R, que eu acho que é o menos comum, e o mais comum às vezes é a gente ter esses dados digitados em uma planilha. No caso eu vou ter digitado aqui numa planilha de Excel, eu vou estar importando esses dados dessa planilha aqui para leitura no programa R. Eu acho que essa é possivelmente uma das maneiras mais utilizadas. O nosso conjunto de dados está tabulado da seguinte forma, né? O que é um quadrado latino? O quadrado latino é como se fosse uma blocagem dupla, né? Então você está fazendo dois blocos, na verdade, né? Então os dados aqui são dados simulados de uma simulação, de uma situação de experimento com leitões, tá? Onde eu desejo observar se o dia de castração tem efeito no peso final do leitão. Então aqui são dados simulados, não são dados reais, mas são dados simulados a partir de dados reais, tá? E nós entendemos aqui, né, que nesse experimento, né, que o pesquisador entende, na verdade, nessa simulação, que existem duas fontes de variação a ser controlada. Uma é a matriz, ou seja, né, digamos assim, a mãe do leitãozinho, né, o tipo de matriz que ele tem disponível no experimento não é necessariamente um clone uma da outra, então ele suspeita que isso pode causar a variação de peso no animal, né? Então ele vai controlar essa matriz, que é a chamada leitegada. Ele vai juntar aqui os animais e separar por blocos. Ele então considerou aqui quatro leitegadas, seriam 4 tipos de blocos de matrizes, né, para os suínos. E ele também acha o seguinte, que a faixa de peso do animal ao nascer pode influenciar no peso final do animal, independentemente da castração, tá certo? E independentemente da leitegada, porque animais maiores tendem, né, a buscar as melhores mamas, e aí aquela relação da natureza, quanto maior ele fica, mais ele busca as melhores mamas e ele tende a ficar maior. E já o animal menor ocorre exatamente o contrário, ou seja, como ele é pequeno, né, neste processo ele sempre vai ficar com as mamas piores, e em alguns casos ela chega até a secar, né, não dá mais leite, e aí o animal tende a ficar sempre com peso menor, isso pode afetar o peso final do animal. Então ele acredita aqui que existem duas fontes de variação que devem ser controladas, uma que seria a leitegada e outra que seria a faixa de peso. Mas o objetivo dele não é essas duas fontes de variação, isso aqui são só apenas controle. O objetivo dele é testar a castração, ou seja, o dia que o animal foi castrado, tá? Então na nossa simulação aqui, o tratamento A seria castração aos 56 dias, o tratamento B seria não castração, ou seja, o animal inteiro, o C seria castração aos 7 dias e o D seria castração aos 21 dias. Bom, então o objetivo do experimento é verificar se o dia de castração implica, né, no peso final do animal. E para isso há uma suspeita de duas fontes de variação aqui que podem interferir nesse peso, mas que não é o objetivo do experimento testá-la, que é a leitegada e a faixa de peso. Então, repetindo, não é experimento você testar isso aqui.
Nesse caso, então, observe que você tem dois blocos. O bloco 1 seria a leitegada, o bloco 2 seria a faixa de peso, que no quadrado latino vai chamar às vezes de linha e coluna. Então, linha e coluna, na verdade, é bloco 1 e bloco 2, quando eu estou fazendo um experimento quadrado latino. É uma blocagem dupla, né? E a variável resposta é a variável peso. Observe que aqui na minha tabulação, mesmo eu desejei escrever faixa peso, né, para identificar bem o que seria esse bloco, mas eu coloquei um underline aqui para não deixar palavras em separado. Você não pode deixar palavras com acento. Observe que castração está caixa cal, né? E nem com cedilha, tá? Então evita acento, cedilha e palavras espaçadas na tabulação para evitar erros lá na leitura do programa. Então esse é o nosso conjunto de dados, são 4 tratamentos, né? São 2 fontes de variação a ser controlada, leitegado e faixa de peso, e a resposta, a variável resposta é o peso. Bom, entendido o conjunto de dados, vamos agora para a análise lá no programa R. Você está com o seu conjunto de dados tabulado direitinho, o próximo passo é importar esses dados. Então você vai aqui em File, Import Dataset, de uma planilha de Excel. Normalmente é desse jeito que eu faço. Vou importar aqui, vou em Browse, ele vai abrir aqui para eu buscar onde está o conjunto de dados. Então vou buscar o conjunto de dados. O conjunto de dados está com esse nome aqui, porco_DQL. Vou clicar nele. Já fez a leitura aqui, ó, do meu conjunto de dados. Aqui tem a leitegada, a faixa de peso, que é o bloco 1, bloco 2, castração e o peso. Castração é o meu tratamento. Leitegada e faixa de peso são os meus blocos, que eu chamo de linha e de coluna quando eu for fazer as análises. Clico aqui em importar e agora todo esse conjunto de dados está pronto para a leitura aqui no programa R. Bom, para que a gente possa ler as colunas diretamente usando esses nomes, leitegada, faixa, peso, castração, dia, peso, basta você usar aqui a função attach. Então você attach, coloca o nome do conjunto de dados, no caso aqui é porco, né? Porco_DQL, roda aqui a função attach, ok? E agora você pode ler diretamente os dados, as colunas desse conjunto de dados. A função que vai fazer delineamento quadrado latino aqui no pacote ESP10 é DQL. Então é bem intuitiva, né? DQL, delineamento quadrado latino. É a função que vai fazer essa análise. Se você quer ver alguns detalhes dela, digite aqui help DQL, que já vai aparecer aqui do lado, né, algumas ajudas. Na verdade, eu peguei esse comando todo dessa ajuda aqui, ó, copiei e trouxe para cá. E vou explicar aqui para vocês o que cada ação dessa faz, né? Então, onde está escrito trate, você vai colocar o tratamento. O seu tratamento aqui no conjunto de dados é a castração underline dia, né? Então, você coloca aqui esse nome, castração. Quando você começa a digitar o RStudio já fornece para você, então é só clicar aqui, ó. A linha seria o bloco 1, coluna seria o bloco 2. Professor, tanto faz se eu colocar, por exemplo, a leitegada na linha ou a leitegada na coluna, tanto faz, tá ok? Para o programa, isso serão os blocos. Então, bloco 1, bloco 2 não tem necessariamente uma ordenação. Então, a linha pode ser leitegada ou a coluna pode ser leitegada, tá? Então, nós vamos colocar aqui a linha como sendo leitegada, né, que seria o controle da matriz. E o outro bloco é a faixa de peso dos leitõezinhos a nascer. Então, seria a coluna aqui, faixa de peso. Então, repetindo, linha e coluna aqui você pode inverter sem nenhum problema. A única coisa que vai acontecer na análise de variância vai ficar invertido lá a ordem, mas não tem problema nenhum. Agora, o tratamento você tem que colocar corretamente e a resposta também, né? A variável resposta é o peso final dos animais ao final do experimento. Então, a variável resposta aqui é igual a peso. Então, colocou isso aqui direitinho, pessoal. Você vai só reajustar aqui para os testes de médias que você quer utilizar, tá bom? Então aqui, mcomp são as comparações múltiplas, já está aqui como default TUC. A SIGT 5%, normalmente isso aqui você nem mexe, você pode até nem usar essa linha, normalmente fica 5% mesmo, mas se quiser modificar, você modifica para fazer os testes de comparações múltiplas e para fazer o teste F, ok? Esse qual igual a true também é um default. Os tratamentos vão ser entendidos como qualitativos, né? Então, é claro que eu poderia também pensar no dia de castração como se fosse quantitativo, mas é mais razoável pensar aqui, por exemplo, que um animal não castrado, né, é um atributo do que um dia em si, né? Então, tem um animal que não foi castrado. Então, eu vou pensar como se todos fossem tratamentos qualitativos. Então, quer realizar teste de médias, você vai sempre deixar essa variável aqui, quali, igual a true, para você poder realizar os testes de médias. Então, é só a forma como você vê os tratamentos. Você pode até ter tratamentos quantitativos, mas que você deseja olhar do ponto de vista qualitativo, como se fosse um atributo, ok? E essa função onFood aqui igual a null, você deixa ela desse jeitinho, você deixar aqui, a própria rotina já vai soltar as análises mais necessárias, as saídas mais necessárias, ou as saídas mais usuais
da análise, né? Sem precisar você fazer, você está escolhendo o que quer que tenha de saída. Se você colocar 0, vai sair a análise de variância, se colocar 1, sai os efeitos simples estudados. Então, repetindo aqui, essa função, pessoal, se você vir aqui na ajuda, ela é bem clara. Para que essa função ela pode ser usada em DQL em que situação? Não são em todas as situações, não, tá? É um delineamento em quadrado latino, balanceado, então, né? O experimento tem que ser balanceado e com um fator somente, tá certo? Então, classificação one-way e modelo fixo. Então, essa é a situação que você pode usar aqui, essa função DQL. Fez isso, gente, ó, tá prontinho aqui, só é rodar. Quando você rodar, já vai sair aqui as análises, ó, aqui embaixo você já vai observar, por exemplo, o quadro da análise de variância, indicando aqui, ó, o p-valor pequenininho, indicando que há a 5% de significância, o efeito dos tratamentos tem diferença, então tem alguma castração lá que está dando uma diferente dos demais. Efeito de linha deu um p-valor não significativo, ou seja, quem está na linha é leitegada, então o efeito das leitegadas não deu significativo, o efeito da coluna não deu significativo, quem está na coluna é faixa de peso. Isso só diz o seguinte, que embora o pesquisador tenha tido essas suspeitas não se confirmaram aqui no experimento. Tá certo? E é bem pior quando ele deixa de controlar isso e isso afeta o experimento, porque tudo iria inflacionar o erro experimental. Coeficiente de variação 6,22%. Teste de normalidade de Shapiro indicou normalidade aqui para os resíduos. Observe que aqui a função não está soltando, né, testes para a homogeneidade de variância, tá? Eu acredito que no futuro os autores devem melhorar aqui essa função para soltar isso também, tá? Mas ela já solta aqui outras coisas que nós vamos estar mostrando. Então aqui o teste de média de Tuck, indicando aqui que há 3 tratamentos que não diferem entre si, seria o C, o D e o B, e ambos diferem do demais, desse tratamento A aqui, onde esse tratamento A seria a castração a 56 dias aqui nos dados simulados, né? Ou seja, se esses dados fossem dados reais, então a gente estaria dizendo o seguinte, que aos 56 dias de idade, né, você demorou demais para castrar o animal e ele acabou por perder peso. Agora, esses dados são simulados, mas são simulados com base em experimentos reais, tá ok, gente? Então, estão bem próximos aí dos experimentos verdadeiros. Bom, uma outra coisinha que você pode ter aqui é o gráfico dos resíduos. Basta que você venha aqui e dê um nome para... crie um objeto que receba essa função. Então, digamos que você chamou aqui de x igual a DQL. Vou chamar aqui x minúsculo. Então, você criou um objeto recebendo essa função. Você roda isso aqui, né? Aqui, a início, não aconteceu nada demais, mesma análise, mas você pode usar agora a função plotTrace. Observe que o nome da sua é plotTrace. plotTrace x. Roda essa função plotTrace x e nós vamos ter aqui uma saída que é o gráfico dos resíduos, um dos mais utilizados aí nas análises, né? Então aqui, por exemplo, o que é plot? Aparentemente não tem nenhum desvio de normalidade. Se você olhar aqui os resíduos padronizados, box plot também parece bem simétrico, né? Não tem desvio de normalidade. Os resíduos padronizados versus valores ajustados, você observa eles bem espalhados aqui em torno dessa reta, dessa linha vermelha, indicando que as pressuposições da análise de variância possivelmente não foram violadas, tá ok? Então, embora a função não esteja soltando aqui o teste de homogeneidade, quando a gente observa aqui o gráfico dos resíduos, não há indício de violação das pressuposições do teste F. Então, por enquanto, a gente fica aqui que o teste F está bem executado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Uma função bastante tranquila. E de novo agradecer aos autores por fazer isso de modo voluntário e disponibilizarem para todo mundo utilizar aí, né, na ciência, tá? E é isso. Eu agradeço aí vocês por estarem assistindo o vídeo e até a nossa próxima videoaula.